A paz do Senhor Jesus a todos. A gente vai para o nosso ensino, reflexão do dia. A nossa mensagem de hoje está no livro de Malaquias, do capítulo 3, versículo 13 ao capítulo 4, versículo 3. O livro de Malaquias é um livro muito interessante. É um livro que nos fala sobre o egoísmo humano, nos fala sobre a pressa humana em enxergar somente o agora. É a falta de planejamento humano, a falta de pensar, né, no que vai ser bom no futuro. O que acontece aqui nessa época, né? O profeta Malaquias, ele é um profeta próximo ali do profeta de Neemias, né? Do profeta Neemias. Neemias é um profeta da reconstrução de Jerusalém, né? Pós-cativeiro babilônico, a reconstrução ali de Jerusalém. E a gente viu já no estudo de Neemias, né, que há uma certa demora na reconstrução de Jerusalém por culpa do povo, né, porque o povo não se converte a Deus totalmente, né, eles continuam seguindo ali os ídolos, fazendo o que era mal aos olhos de Deus, e por isso demora. E agora, né, um pouco mais à frente, passado já um determinado tempo, né, Malaquias surge, né, esse profeta é levantado para alertar o povo, porque chegou um tempo em que o povo de Deus começou a invejar os maus. O povo de Deus começou a olhar para os maus e ver que o perverso estava tendo sucesso na perversidade dele. E começou a ter inveja disso. Porque eles andavam segundo o que Deus falava, alguns, né? Ou tentavam andar ali nos caminhos de Deus, mas nada acontecia, nada dava certo, né? Mas eles olhavam o perverso e na vida do perverso tudo estava aparentemente bom. Então eles começaram a invejar e começaram a imitar os perversos. Eles começaram a praticar as mesmas coisas. Então eles começaram a seguir os perversos. Ah, você está fazendo e está dando certo, eu vou fazer também porque vai dar certo para mim também, né? Começaram a imitar ali os perversos. Então Malaquias vem, né? Como um grande mensageiro de Deus, o nome dele diz isso até, inclusive, né? Que é mensageiro. E ele vem trazer uma mensagem de Deus, de que não vai valer a pena, que vai chegar um dia em que Deus vai se manifestar. Porque aparentemente para aquele povo parecia que Deus não se manifestava nunca, né? O perverso praticava toda a perversidade do mundo, engrandecia e morria rico, morria famoso, morria com sucesso, e os filhos herdavam aquilo e continuavam em perversidade. E o profeta Malaquias vem falar sobre isso, né? Uma mensagem de Deus que vem dizendo que não vai valer a pena. Haverá um tempo, né? Haverá um dia, o grande dia do juízo vai chegar, e nesse dia eles verão que não terá valido a pena. Eles se arrependerão e nada daquilo vai ter valido a pena. Então é um alerta aqui. Malaquias faz um alerta, né, esse povo, de que eles façam certo. Ainda que não tenham recompensa aqui na terra, ainda que na terra pareça que não está dando certo o que eles estão fazendo, mas lá na frente, no grande dia, eles verão que valeu a pena. É sobre isso. Então diz assim, capítulo 3, versículo 13. O Senhor diz, né? Então o Senhor vai e fala para o povo ali, o povo dele, né? Vocês falam mal de mim e ainda perguntam: o que foi que nós falamos contra ti? E Deus então diz: vocês ficam falando que não vale a pena me servir, que não adianta nada fazer tudo que eu mando, não adianta nada ser humilde, vestir roupas de luto e mostrar, né, que vocês estão arrependidos, que eu não estou vendo, que eu não escuto vocês. Vocês dizem isso. Então no versículo 15 continua: é fácil notar que os orgulhosos são felizes. E a gente vê que tudo dá certo para os maus. Quando põe o Senhor à prova, eles não são castigados. Vocês ficam falando isso. Ah, não adianta a gente se humilhar. Não adianta a gente se arrepender do mal. Não adianta a gente vir aqui e obedecer a Deus. Porque aquele que não obedece a Deus, está tudo dando certo para ele. Aquele que afronta a Deus, está tendo sucesso. E o que adianta a gente estar aqui, então, se humilhando e servindo a Deus, sendo que aquele que nem conhece a Deus, não está nem aí para Deus, está conseguindo vitória na vida dele? Então no versículo 16 continua: então os que temiam o Senhor falaram uns com os outros, e ele escutou com atenção o que estavam dizendo. Deus escutou com atenção quem ainda temia ele. E na presença dele foram escritos num livro os nomes dos que respeitavam a Deus e o adoravam.
Ah, Deus não se esqueceu daqueles que são obedientes a Ele. Deus não se esqueceu daqueles que ainda o temem. Pelo contrário, Deus anota o nome de cada um. Aí diz no versículo 17: O Senhor Todo-Poderoso diz: Eles serão o meu povo. Esse povo que não se esqueceu de mim, que me obedece. Esse povo que me teme, me respeita e me adora. Eles vão ser o meu povo. Quando chegar o dia que eu estou preparando, o grande dia, eles serão o meu próprio povo. Eu terei compaixão deles, como um pai tem compaixão do filho que obedece a ele. E mais uma vez, o meu povo vai ver a diferença entre o que acontece com uma pessoa boa e o que acontece com uma pessoa má. Nesse dia, eles vão ver que eu faço diferença sim. Para mim tem diferença sim, quem é bom e quem é mau. E nesse dia eles vão ver. Então continua. Com as pessoas que eu faço diferença entre as pessoas boas e as pessoas más, entre os que me servem e os que não me obedecem. Eu diferencio e vocês vão ver isso. Então, no capítulo 4, continua. O Senhor Todo-Poderoso diz: Está chegando o dia em que todos os orgulhosos e todos os maus vão ser queimados, como a palha queimada na fogueira. Eles vão ser queimados. E naquele dia, eles queimarão e serão completamente destruídos. Mas para vocês que me temem, a minha salvação vai brilhar como um sol, vai trazer vida os seus raios. Vocês vão saltar de alegria nesse dia, como bezerros que saem saltando pelo campo. Naquele dia que eu estou preparando, vocês vão pisar os maus como se eles fossem o pó da rua. Gente, que extraordinário. Esse livro de Malaquias é extraordinário. Então nos fala, né, pra gente não invejar o mal. Não tem inveja do sucesso daquele que é perverso. Não tem inveja. Não pense que vale a pena ser perverso, porque Deus no grande dia vai provar que Ele faz diferença entre o bom e o mal. Ele faz diferença entre quem obedece e quem não obedece a Ele. A nossa recompensa não está nesse tempo, não está aqui no agora. Deus nunca prometeu que nós seríamos ricos. Deus nunca prometeu nada aqui nessa terra. Pelo contrário, Deus nos prometeu nos dar uma paz que excede todo entendimento humano. Ou seja, se excede todo entendimento humano, é porque haverá tribulação. Todo mundo vai olhar para a gente, vai ver a gente em paz e não vai entender. Vai falar, meu Deus, como é que essa pessoa está em paz diante disso que está acontecendo na vida dela? E é isso, é sobre isso. É sobre a recompensa que virá depois. É sobre a fé do grande dia. É sobre a alegria do que irá vir. Não a alegria do agora, mas é ter a certeza de cada choro, de que cada choro vai ser recompensado, de que cada lágrima é valorizada por Deus. Deus não desperdiça sofrimento, Deus não desperdiça dor, e Deus valoriza cada lágrima que derramamos. E um dia, nós seremos consolados de tal forma, tão grandiosa, ficaremos tão alegres, que já não lembraremos mais de toda a dor que vivemos nessa terra. E essa é a mensagem de hoje, então, que reflitamos sobre ela. Em o nome de Jesus, fiquem todos com Deus. E amém.